Fala comigo, criatura divina. Hoje, quinta-feira, 27 de outubro, começa mais um Tá Aí para Todos na tela da Band. Agora, você sabe que quinta-feira é dia de quê? Criatura, momento moderna. O tema de hoje é a saúde das pernas. Produção, roda a vinheta. Boa tarde, está começando mais um quadro Momento Moderna. E o assunto de hoje é sobre a saúde das pernas. Você já teve aquela experiência de chegar em casa e sentir uma sensação de queimação, dor e sensação de peso nas pernas? Pois é, o sistema circulatório, também chamado sistema cardiovascular, é composto de sangue, do coração, das artérias, dos capilares sanguíneos e as veias. E sabe aqueles vasinhos que vemos nas nossas pernas? Eles nos geram, além do incômodo estético, mas também refletem a nossa saúde venosa, a nossa saúde capilar, né, Carla? E vamos falar sobre eles e também os tratamentos. A panturrilha, ela é fundamental para a nossa circulação do sangue e evitar mesmo que se acumule sangue nos membros inferiores. Quando as panturrilhas estão com a musculatura fortalecida, elas conseguem impulsionar o fluxo sanguíneo das pernas de volta ao coração. Sendo assim, é fundamental praticar atividade física regularmente. E para conversar com a gente hoje, estão aqui comigo dois convidados incríveis. A angiologista Carla Gonçalves e também o educador físico Iago Nicásio. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao Momento Moderna. E vamos começar falando sobre a circulação. O que causa as varizes, Carla? Livinha, na verdade, nós temos diversos fatores para o surgimento das varizes. Nós temos não só das varizes, como a doença venosa crônica. Nós temos o fator hereditário, aquilo que a gente herdou da nossa família, os nossos pais, nossos avós. E claro, não é só isso. Associado a esse fator hereditário, nós temos todo o nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente vive. Por exemplo, trabalho longas horas de pé, a gente não usar uma meia elástica, ter hábitos de vida não saudáveis, não realizar atividades físicas, uma dieta não muito balanceada. Então, na verdade, é um somatório de fatores. Lembrando também dos anticoncepcionais, hormônios para reposição durante a menopausa, anabolizantes, todos esses fatores somados à herança genética que a gente tem, eles favorecem o surgimento das varizes. Tá certo. E Iago, o paciente que tem varizes pode realizar atividade física? Se ele já tiver sido liberado pelo médico dele, ele pode e deve. Vai ser um ótimo tratamento, vai ajudar bastante, auxiliar nesse tratamento que ele já está fazendo com o médico dele. E a melhor parte disso é que com o exercício físico, independente dele qual for, você vai conseguir melhorar a força dos seus membros inferiores, ajudando mais ainda na circulação sanguínea na parte inferior. Então, é muito melhor para a gente se manter ativo. Tá certo. E quais são os estágios da doença venosa, Carla? Nós hoje classificamos a doença venosa com aquilo que a gente enxerga no paciente. Nas formas mais brandas, na forma mais clássica, são os vasinhos, aqueles vasinhos de fino calibre presentes nas pernas. Deixa eu esconder minhas pernas aqui. Não precisa. Então esse é o primeiro estágio, o estágio 1, quando a gente tem só vasinhos. Já o estágio 2 é a presença de varizes, aquelas veias mais grossas, de alto relevo, que incomodam um pouquinho mais. Então, esse é o estágio 2, a presença de varizes. No terceiro estágio, a gente já tem um edema das pernas. O quarto estágio é um pouquinho pior já, que já tem uma mudança na estrutura da pele da perna, principalmente no final das pernas. A pele fica um pouco mais escurecida, a pele fica endurecida, ela perde a elasticidade e facilita a abertura de feridas. Um pouquinho mais à frente, no estágio 5, nós temos as feridas que já foram cicatrizadas. Tem a pele mais sensível, mas a ferida não existe mais. E o que a gente mais tem medo, a gente mais tem cuidado, é o estágio 6, que é quando existe a presença de uma ferida, de uma úlcera varicosa, ainda em atividade, ainda aberta. Lembrando, Lívia, que em todos esses estágios, por ser uma doença crônica evolutiva, a gente consegue melhorar cada um desses estágios, até
até mesmo essa parte de feridas abertas, nós conseguimos com o tratamento retornar à vida normal, fechar as feridas. Então, todos os estágios da doença, desde os vasinhos até as úlceras abertas, a gente consegue um correto tratamento e uma melhora da qualidade de vida. Tá certo. Por isso que é tão importante se cuidar. Muito. Mesmo quando já é um pequeno vasinho, porque Sim. não é só estética, né, E é Carla? uma doença crônica, ela começa no estágio inicial e, de acordo com os nossos hábitos de vida, saudáveis ou não, ela tende a piorar, ela pode piorar. Não quer dizer que todos terão uma ferida, por exemplo. Verdade. Mas é uma chance de apresentar se a gente não se cuidar. Tá certo. E a atividade física, Iago? Tem, assim, algum exercício específico para aliviar a dor desse membro inferior e melhorar as varizes? Então, eu não diria que tem um exercício específico ou um movimento específico. O que vai ajudar no tratamento e aliviar esses sintomas da varize seria você se manter constante em alguma atividade física, porque o resultado a gente vai ter no longo prazo. Esses alívios momentâneos, assim, eles não são muito comuns nessa prática de varizes, mas se você se mantiver treinando, se mantiver saudável, se mantiver ativa, sua circulação já vai ser muito melhor, consequentemente, vai ajudar no tratamento da sua varize atual e vai ajudar a prevenir possíveis novas varizes. Sim, e é importante falar que não é achar que vai para fazer atividade física na academia ou mesmo uma corrida e que vai fazer só o membro inferior, né? Tem que exercitar o corpo todo. Exatamente, você trabalha né? seu corpo como um todo. Um grande erro da academia é trabalhar só um grupo muscular específico, seja a pessoa que treina só a parte de membros superiores e acabam ficando com as pernas mais fracas, que é um grande problema, ou ao contrário, que é no caso mais das mulheres, que elas gostam mais de treinar a parte inferior e acabam esquecendo dos membros superiores, que também são tão importantes quanto. É verdade. E Carla, tem um sinal, sintoma clássico assim que a gente pode falar? Sim, depende muito do estágio que esse paciente se encontra, né? Mas aquele estágio de varizes, de vasinho, os sintomas mais comuns são uma dor tipo peso, tipo cansaço. Você acorda muito bem depois de uma noite de descanso, você acorda com a perna sem estar inchada, acorda sem dor e ao longo do dia, à medida que você vai fazendo suas atividades, seja trabalho dentro de casa ou fora, sair para resolver algum problema, ao longo do dia essa dor se intensifica um pouco mais, fica mais um peso nas pernas, um cansaço. Algumas pessoas têm coceira, têm ardência e o inchaço também, principalmente ao final do dia. No final do dia. Isso. E para melhorar isso, a gente tem a meia elástica que a gente vai falar mais para o finalzinho do programa para vocês. Parte né? fundamental do tratamento. Fundamental do tratamento. Inclusive também para o treino, né? Exatamente. Para quem já está nesse estágio, não é bom abrir mão da meia, a não ser que tenha a liberação do seu médico. É verdade. E você acha que pessoas que trabalham em pé têm mais chances de ter varizes? Com toda certeza. Pessoas que trabalham em pé e pessoas que trabalham predominantemente sentada, passam a maior parte do tempo sentada, acabam atrapalhando o funcionamento ideal do corpo, digamos assim. Nosso corpo ele tem um funcionamento e ele tem uma circulação para poder fazer, uma pressão certa para poder fazer essa circulação e ajudando a circular esse sangue de maneira correta no corpo. A partir do momento que você fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, você acaba dificultando esse processo. E a gente começa a reparar a maior parte de inchaço, pé inchado, tornozelo inchado, canela inchada. Então, sempre que a pessoa trabalha ou muito tempo em pé ou muito tempo sentado, eu peço para que ela varie essa posição de trabalho dela. Se ela trabalha sentada, por exemplo, a cada 2 horas que ela se movimente um pouquinho, vai beber água, vai no banheiro. Sim. Ou se ela trabalha muito tempo em pé, esse momento que ela iria no banheiro ou beber água, fazer isso sentada, para ela ajudar o corpo dela a ter um descanso durante esses tempos de trabalho, assim. É verdade. Eu gosto muito de aplicativos, não sei se vocês sabem disso, né? Então a gente tem aplicativos no relógio que lembra da gente de levantar, de beber água, né? E é interessante usar a tecnologia a nosso favor para lembrar coisas às vezes que são básicas. Com certeza. E que por a gente estar tão envolvido no trabalho, a gente acaba esquecendo, né? E só um Num adendo. plantão, por exemplo, né, Carla? Tem Que a que gente está lembrar. no meio da confusão. Só um lá. adendo para completar essa sua pergunta do em pé e sentado, vai mais para a parte das mulheres. Além das mulheres, algumas já têm o trabalho, passam a maior parte do tempo em pé ou sentado, elas ainda usam salto alto. O que né? longos períodos no salto alto acaba prejudicando bastante também a circulação sanguínea, principalmente porque ele coloca o nosso pé numa posição que não é nada anatômica, faz a sua panturrilha ficar numa contração ali o tempo todo e isso dificulta o retorno venoso. Então, sua perna vai ter uma maior dificuldade para impulsionar esse sangue para cima. Então, isso pode acabar aumentando o inchaço ali naquela região, consequentemente,
vai facilitar o aparecimento de novas varizes. É verdade. Não adianta reclamar depois, né, Carla? Quer ficar usando Tem um que sapato tratar, desse tamanho, não tem né? jeito. Depois vou lá para você resolver meu problema. Vamos sim. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente vai falar mais também sobre trombose. Fica com a gente que a gente já volta. Hoje estamos conversando sobre a saúde das pernas com a doutora Carla, que é angiologista, e o educador físico Iago. Então, voltando um pouquinho sobre a questão das varizes, Carla, elas têm um componente genético? Tem sim. Nós temos o fator hereditário, que é aquilo que a gente herda da nossa família, mas tem pessoas que têm varizes mesmo sem nenhum familiar também ter. E aí é a genética dela, é uma facilidade, uma predisposição a formar varizes. Isso pode ser genético sem ter a história familiar, mas o mais importante é que não é só a genética, é todo o estilo de vida que a pessoa tem. Ela vai ter uma facilidade de ter varizes, mas o estilo de vida vai falar muito mais a favor da presença de varizes ou não. Então tem que ter hábitos saudáveis de vida para que o nível de varizes não fique tão alto assim. Tá certo. E muitas pessoas confundem também a questão das varizes com a trombose, acham que é a mesma coisa. E não é, né, Carla? Não é a mesma coisa. O que é a trombose? Quais os riscos, os sintomas? Isso. A trombose é toda vez que a gente tem uma formação de um coágulo dentro de um vaso e ocorre o entupimento desse vaso. A variz não é uma veia entupida, é só uma veia dilatada que continua passando sangue dentro dela, diferente da trombose, que o fluxo sanguíneo parou ali dentro, ele ficou entupido. E a gente tem diversas causas, diversos fatores que facilitam a presença de trombose. Na verdade, são 3 fatores básicos, né? Qualquer situação que a gente tem um trauma na perna, sofreu um acidente, bateu aquela veia, ela pode ter favorecer a ter tromboses. Qualquer fator que a gente fique imobilizado, viagens longas, cirurgias longas, pacientes internados, tudo que faça a gente ter uma menor movimentação é um fator de risco para trombose. E algumas pessoas, em raros casos, têm doenças chamadas trombofilias, que elas têm no sangue, no gene dela, uma facilidade de ter tromboses. Mas lembrando também, não é só o fator de risco, por exemplo, eu sofri um acidente, eu estou fazendo uma cirurgia, não quer dizer que você vai ter trombose, é só chamar atenção para você andar precocemente, se movimentar mais, beber bastante água, continuar a ter seus hábitos saudáveis de vida para que você tire esse risco de trombose da sua vida também. Exatamente. E tem muita gente que acha, né, Iago, que a pessoa que tem trombose ou já teve tem que ficar parada. Sim. E não é bem por aí. Isso é um erro. Hoje em dia, se você já tiver sido liberada pelo seu médico, estiver fazendo ou já fez o uso do anticoagulante, sua perna não incha mais naquele local ou incha muito pouquinho, sente poucas dores ou nenhuma, e se você já tiver sido liberado, você pode treinar tranquilamente e vai te ajudar bastante a evitar de gerar novos coágulos, como a doutora falou, e te manter sempre com uma circulação saudável. É verdade. Só complementando, Olivia, todo mundo acha que eu estou com trombose, vou ter que ficar um tempo parado, acamado, não posso mexer porque pode dar embolia pulmonar, que é quando um trombinho solta e vem para o pulmão. A gente pede um repouso mais intenso para o paciente, cerca de 48 horas, 3 dias mais ou menos, em uso da anticoagulação. Depois, o ideal é que ele volte a se movimentar, volte a caminhar, até para aquela veia que foi entupida, ela volte a ter uma recanalização. Então, o exercício, o retorno das atividades é muito importante para o tratamento também. É verdade. Existem formas de tratamento com anticoagulante, né, que é o tratamento como tratamento ou mesmo como profilático, como para evitar. Então, o paciente que já teve trombose em algum momento, ele vai continuar tratando o fato de já ter tido ao longo da vida, porque é uma doença crônica. Isso. Né, Carla? A gente sempre tem que se preocupar para não ter novos episódios de trombose. Sim. Então, a gente pode tratar isso também. É verdade. E hoje em dia temos medicações seguras para a pessoa usar ao longo da vida. Com certeza, os anticoagulantes são muito seguros, com níveis de sangramento baixíssimos e com ótimos resultados na recanalização da veia e retorno da pessoa à vida normal. Tá? É verdade. Uma outra coisa também em relação à minha área, né, da obstetrícia e das gestantes, é que elas têm muito medo de ter trombose, né? E realmente a gestação favorece
o aparecimento da trombose, né? Isso. Aquela famosa tríade de Virchow, né? Da estase sanguínea, a hipercoagulabilidade e a progesterona atuando ali na circulação dessa mulher, vai fazer sim com que favoreça o aparecimento de trombos, né, Carla? Com certeza. Além da estase sanguínea, que é quando o sangue passa de forma mais lenta, por conta dos hormônios que precisam que fiquem mais altos na gestação, o sanguinho passa de forma mais lenta ali dentro do vaso, favorecendo aos trombos, e também o fato do bebê estar crescendo dentro do útero, próximo às veias mais calibrosas do abdômen, também favorece. Então, são duas causas para o surgimento das tromboses durante a gestação. É verdade, Carla, é verdade. E agora, gente, vamos pausar um pouquinho aqui, que o Thaí tem um recadinho para vocês. Criatura divina, agora eu quero dar uma dica para você que gosta de estar com a beleza sempre em dia. Eu quero te mostrar esse produto maravilhoso, o Chronolive Beauty, suplemento em cápsulas para a sua beleza, que você acha exclusivamente onde? Nas drogarias modernas. É isso mesmo, ele é composto de colágeno hidrolisado, ácido hialurônico e vitamina C. O Chronolive Beauty traz benefícios incríveis para a sua pele, auxilia na prevenção do envelhecimento, melhora a elasticidade da pele, proporcionando maior firmeza e hidratação. Aumenta a produção de colágeno e a renovação celular. E tem mais um detalhe, é zero açúcar e não contém glúten e lactose. É isso mesmo, para manter a beleza em dia é fácil, prático e o melhor, não precisa gastar muito. Compre já o Chronolive Beauty na drogaria moderna mais próxima, pelo televendas ou pelo site drogariamoderna.com.br. E tem desconto no site. Use o cupom 10 na primeira para ganhar 10% de desconto na primeira conta. Bom demais, não é isso? Que delícia! Converse com seu médico antes de incluí-lo na sua rotina. Ufa, falei demais, né? Vamos para o intervalo e a gente volta com mais Momento Moderna aqui na tela da Band com a doutora Lívia Saviolo. Beijo! Voltamos. É importante entender que para cada caso de varizes, há um tratamento específico e individual de acordo com a escolha do seu médico em conjunto com a sua. E a gente está aqui, vamos mostrar algumas meias, que é super importante, mas também vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de varizes também. Vamos sim. Em relação à meia, Lívia, acho muito importante a gente dizer que não é só você chegar numa loja e pedir uma meia qualquer, todas as meias devem ser medidas, a gente tem que medir na perna de cada pessoa, porque existem vários tamanhos, P1, P2, P3, então cada pessoa tem um tamanho próprio, não adianta chegar pedindo qualquer tipo de meia. É verdade. E também não pegar da irmã, da tia, da prima de não sei quantos anos atrás, porque não dá certo. Não é a mesma medida nunca. E outra coisa é reparar, após o seu médico prescrever o tipo de meia, a compressão, é ir até uma loja de produtos médicos e ver a textura, o material da meia que você vai ter mais conforto. Existem meias que têm um material um pouco mais elástico, um pouco mais endurecido, meias de coloração diferente. Então isso a gente tem que avaliar após a consulta. O paciente deve procurar a meia que mais satisfaça, o que ele acha mais confortável também. Sim. Lembrando que tem a meia de atividade física também, que é o suporte de panturrilha para atividade física. Existe a meia completa também de atividade física. Então tem diversos tipos de meias que a gente tem que ir até a loja escolher o mais confortável possível. Com tá? certeza. A gente vai dar algumas dicas já mais sobre as meias. E a gente tem o tratamento que é com laser também, que hoje em dia, né? Depende muito da classificação que o paciente esteja. Sim. As veias mais grossas, aquelas veias varicosas, enormes já, essa a gente pode passar para a parte cirúrgica, fazer a cirurgia para a extração dessa veia mais calibrosa. Hoje em dia tem dois tratamentos, a cirurgia, no centro cirúrgico mesmo, para retirar, e a técnica do laser, que é quando a gente faz a queimadura dessa veia para inutilizá-la. Em relação às veias menores, os vasinhos, a gente consegue, a nível de consultório, tratar, e a gente tem 3 métodos hoje. A aplicação normal, que é aquela de agulhinha que todo mundo conhece, a aplicação com a espuminha, que é um remédio que vem na forma de espuma e a gente injeta na veia, e o laser também, que é uma queimadura
abertura do vasinho, que não tem, o pessoal gosta muito porque não tem o furinho da agulha, sente menos dor um pouquinho. E muito importante lembrar que todos esses tratamentos nós fazemos com resfriador de pele, que é um aparelhinho que gela a pele e dá um conforto muito grande também. É verdade, posso A Liv já fez. Eu já fiz, realmente ajuda bastante. Ajuda muito, né, Liv? Iago, você tem muitos clientes, muitos alunos que usam a meia elástica? Tem alguns clientes sim, e eles principalmente usam na prática de corrida de rua, para ajudar nesse retorno venoso durante a circulação ali, durante o exercício dele, para ajudar na circulação sanguínea. Porque se ele estivesse praticando sem a meia, ele poderia ter algum malefício, principalmente porque o médico mandou ele praticar o exercício com a meia. Então, enquanto não tiver liberação, tem que fazer o uso. Entendi. E a gente tem aqui várias meias. Eu achei essa daqui super interessante, eu não conhecia. Que a Carla falou que é para pacientes que têm artrose, né? Porque colocar a meia é um pouco difícil, né, Carla? Isso é um pouquinho complicado, principalmente quando o paciente não está habituado ou quando ele tem alguma limitação. Essa meia, por ter zíper, ela facilita um pouco ao calçar a meia e pacientes com feridas também. Isso facilita muito na hora de calçar. Você pode até colocar a meia antes para feridas e logo depois colocar essa em cima para poder facilitar. Tá certo. Essa meia aqui, você falou que ela vem com uma medicação aqui dentro? Essa meia ela tem alguns componentes que ajudam na cicatrização. Claro que precisa da ajuda do paciente também com os bons hábitos de vida, mas ela ajuda muito na cicatrização. E a gente coloca ela primeiro e logo depois coloca essa meia com zíper, que é mais fácil dele calçar. Entendi. E essa meia não é tão apertada, então ela facilita um pouquinho a administração. Então ajuda muito as feridas. Porque eu acho que acaba que a dificuldade de colocar a meia gera muito abandono dos pacientes. Sim, todo mundo acha que a meia é muito difícil de colocar, só que a maioria dos pacientes, eles não vão até uma loja de produtos médicos, eles não testam o material antes, isso é muito importante. Tem gente que a textura vai fazer muita diferença, tem gente que vai ter uma facilidade de colocar a meia, uma meia um pouco mais maleável, mais molinha. Outra coisa importante, que é uma dúvida muito comum, Lívia, é o horário de colocação da meia. Você pode acordar de manhã, tomar seu banho, não precisa já dormir com ela do lado e colocar. Você pode tomar o seu banho, seca bem entre os dedos e coloca a meia, vai trabalhar ao longo do dia. E nunca para dormir ou descansar. Exatamente. A meia não é para usada, não é para ser usada durante o descanso, só durante o dia de atividade. Eu prescrevo bastante para as minhas pacientes, sabe? Porque eu vejo a diferença que dá no final do dia. Por mais que no início do dia seja difícil de colocar, não é verdade? E uma coisa que eu falo também é sobre a aplicação de talco. Você falou que tem gente que coloca vaselina também. O que você vê das pessoas de dica para poder facilitar essa colocação da meia? Cada um tem um hábito. Tem gente que coloca luva para calçar, acha que desliza mais e a unha não machuca a meia, não rasga a meia. Outras pessoas passam talco, desliza mais fácil. Então são técnicas. Outras pessoas, na hora de colocar a meia, elas invertem a meia e colocam ao lado ao contrário, puxando. Então isso vai de cada pessoa, tem que tá? Experimentar, o Tem que experimentar. experimentar. E no início sempre vai ser difícil, Lívia. À medida que você vai pegando o jeitinho, fica muito mais fácil. Eu uso meia todos os dias, fica muito mais fácil com o tempo. Exemplar. Não, uso mesmo. Tá certo. E você usa meia, Iago? Não uso meia. Vamos passar a usar a meia a partir de hoje? Vou cogitar essa hipótese. Vai cogitar essa hipótese? Tá certo, tá certo. Eu acho muito válido, né, a nossa informação, porque realmente faz diferença. O uso da meia não é só como uma forma de tratamento, é também uma forma de prevenção. Com certeza, Lívia. E nas suas pacientes também, as grávidas, existe a meia calça gestacional, que ela tem um espaço aqui no abdômen para que o útero cresça e não comprima a barriga da gestante. Então ainda tem essa. É verdade, é verdade. Eu achei assim muito interessante e o nosso programa está chegando no final. E eu quero muito agradecer você, Carla, e você, Iago, por estarem aqui com a gente hoje. Eu acho que conseguimos acrescentar bastante coisa para as pacientes gestantes, para as pessoas que pretendem realizar atividade física e às vezes tem dúvida se pode ou não usar a meia, na verdade, porque isso gera muita dúvida, É uma dúvida né? comum, com certeza. Então vou chamar o Thaí para se juntar a gente.
Já tá acabando, Thaís. Peninha. Ai, eu Essa quinta-feira passou muito rápido. Muito rápido, Mas né? não chora não, bebê. Sabe por quê? Quinta-feira, você já sabe que você tem um compromisso marcado com Lívia Saviolo no Momento Moderno aqui na tela do Tá Aí Para Todos. E amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta com muito mais fervo pra você. É simples assim. Simples assim, né? Beijo grande. Quero saber se você gostou da minha trança hoje. Gente, você viu ali no dread, no finalzinho do programa, eu tinha que comentar. Beijo. Tchau. Obrigada.